Bom, pessoal, então aqui a gente vai iniciar a nossa última sequência de vídeos aqui, né, que é, digamos, a quarta e última parte da disciplina, onde a gente vai estudar as técnicas de cromatografia, certo? Então, eu vou só repetir rapidinho aqui essa imagem inicial aqui, que mais ou menos também é o cronograma da disciplina, né? Mas a imagem inicial, ela mostra pra gente um caminho de uma análise química, né? A gente vai usar um instrumento mais elaborado para fazer essa análise química e determinar a concentração do analito. Normalmente a gente vai ter que escolher ou uma técnica espectrofotométrica ou uma técnica eletroquímica, né? Se essas técnicas tiverem seletividade suficiente para determinar o analito e não confundir ele com outra substância, a gente aplica essas técnicas, praticamente quase todas a gente precisa calibrar, né? Calibrar que eu digo é correlacionar o sinal do aparelho com a concentração do analito. Isso a gente aprendeu, que são os métodos de calibração, né? Só que aí tem um porém. Algumas dessas técnicas aqui não são seletivas, elas vão confundir o analito com outra molécula que está na matriz da amostra. E aí é que vem o que a gente vai estudar agora. Antes de se usar essa técnica, vai ser necessário a amostra passar por um outro processo, chamado cromatografia. Esse processo simplesmente vai separar o analito dessa outra substância que dá sinal igual a ele lá no aparelho que ele escolheu, né? Então, é claro que ao a amostra passar por essa técnica aqui da cromatografia, o analito e essas outras moléculas que dão sinal do mesmo jeito que o analito lá no aparelho que a gente escolheu, elas vão passar pelo aparelho em tempos diferentes. Portanto, aí o aparelho vai ter a possibilidade de medir o analito, depois medir aquele que é o interferente, né? Antes era interferente, agora já não é. E pode ser até um outro analito nosso, né? Porque o aparelho consegue medir só o analito, depois essas outras moléculas aí que dão sinal. Por quê? Porque elas estão chegando em tempos diferentes. E isso é o processo chamado cromatografia, que por isso que eu coloquei uma flecha aqui. Pode ser que durante uma análise química a gente já vá direto para usar esse tipo de instrumento e fazer a calibração lá, os dados e já chegar no resultado final. Mas pode ser que não, pode ser que a gente tenha que fazer uma etapa antes aqui. Por isso que eu coloquei essas flechas aqui. Ou a nossa sequência de análise vem direto usar os aparelhos lá e deu, ou a gente vai ter que usar a cromatografia, para depois usar um sistema de detecção desses analitos aí, né? Então, e aqui a disciplina, eu meio que segui a lógica dos livros, né? Então, é maluco, porque a gente veio estudando de trás para frente, né? A gente estudou primeiro como é que são os métodos de calibração, agora a gente já estudou pelo menos os principais métodos espectrofotométricos, estudamos também praticamente todos aí, a eletroquímica, né? Todas as possibilidades dela, e agora, então, a gente vai ver por último a cromatografia, certo? Bom, então vamos lá para o nosso material aqui. O que é a cromatografia, né? Ela é um método físico-químico usado para separar analitos, né? Então, se a gente tem mais de um analito, né? Ou até um analito e outras moléculas da matriz da amostra interferem, é claro que você poderia me dizer assim, mas eu poderia fazer um tratamento da amostra e tirar essas moléculas que interferem. Também poderia. Mas também pode ser que a nossa análise aqui a gente tenha mais de um analito também, né? E aí então, o aparelho que a gente escolheu para medir, por exemplo, esses analitos, todos eles absorvem luz num determinado comprimento de onda. Então eu poderia usar a espectrofotometria de absorção molecular, por exemplo. Só que aí é que tá, quando esses analitos chegarem todos juntos lá no detector, vai dar uma absorção de luz que é a absorção de todos eles juntos. Como é que eu vou saber quanto cada um absorveu? Não tem como. Então eles têm que chegar em tempos diferentes lá nesse detector, né? Então, como separar eles? A cromatografia faz o seguinte: esses analitos vão atravessar, né, um ambiente, digamos assim, em que esse ambiente ele é composto por duas fases. Uma fase é uma fase sólida, certo? Que vai ficar sempre ali, ela não sai daquele lugar. E outra fase é uma fase móvel, né, que é um líquido ou um gás que vai ficar passando o tempo inteiro por aquela fase estacionária. E esse analito, para funcionar a cromatografia, ele tem que ter interação tanto com a fase estacionária, que é um sólido, né, ou um líquido que está impregnado num sólido. O analito tem que interagir com a fase estacionária, ele tem que se interessar, digamos assim, quimicamente, por essa fase estacionária. Mas também o analito tem que se interessar, certo? Ele tem que ter uma afinidade química com a fase móvel também. Então, o coitado do analito, ele fica com dois corações aqui. Ele interage com a fase estacionária, que está parada lá, por isso que o nome diz fase estacionária,
Mas aí ele olha para a fase móvel e pensa, não, mas eu vou interagir com a fase móvel. Aí ele interage com a fase móvel. A questão é que a fase estacionária, como o nome diz, está parada, mas a fase móvel está andando. Então, cada vez que ele sai da fase estacionária e vai para a fase móvel, quando ele voltar para a fase estacionária, ele já volta lá mais para frente, entenderam? Imagine a fase estacionária está espalhada num comprimento assim. Se ele sair de um ponto inicial e for para a fase móvel, quando ele voltar para a fase estacionária, ele não volta onde ele estava, ele volta num caminho mais para frente, sabe? É quase que, sei lá, como é que eu vou pensar? Sei lá, tu tá num exemplo maluco aí, mas assim, tu tá num trilho, assim, né? Como é que eu vou dizer? Um carrinho assim em cima de um trilho. Aquele carrinho tá andando devagarinho, bem, numa velocidade de caminhar, assim. Aí tu tá cansado, tu pensa assim, eu vou sentar aqui no carrinho, não vou caminhar. Aí tu fica andando no carrinho. Aí tu pensa assim, mas eu agora vou espichar as pernas aqui, tô cansado de ficar nesse carrinho. Tu desce do carrinho e segue caminhando, entendeu? Digamos que tu é o analito, entendeu? Então tem horas que tu gosta de sentar no carrinho e não caminhar, e aí tu segue andando, e tem horas que não, tu quer caminhar. Aí então a hora que tu quer caminhar, tu desce do carrinho e segue caminhando, e o carrinho tá sempre andando, tá? O carrinho te acompanha ali, tá sempre andando. Aí tu fica caminhando lá do carrinho, ou seja, tu tem uma interação com a terra, tu quer caminhar, só que a terra é uma fase estacionária, ela tá parada ali, e o carrinho tá andando. E aí tem hora que tu cansa de caminhar, tu volta pro carrinho, entendeu? Tu tem duas vontades ali, hora tu quer caminhar, hora tu quer ir pro carrinho, entenderam? É isso. Só que quando tu descer do carrinho, nunca tu vai voltar para onde tu caminhou, uma coisa bem óbvia, né? Tu caminhou um tanto, subiu no carrinho, tu vai ter andado bastante, depois tu desceu e caminhou lá no solo. Aí tu já não desceu no mesmo lugar, né? Porque o carrinho tá andando. E aqui, imaginem se eu, como é que eu vou dizer, quisesse separar pessoas. Só que aí não vai ser um carrinho só, né? Imagina um trem cheio de trilhos assim, com vários carrinhos, certo? Um monte de carrinho. E esse trem ele anda numa velocidade até um pouco maiorzinha assim, né? Então se tu descer e começar a caminhar, tu não vai conseguir voltar e subir no mesmo trilho, no mesmo vagão ali do trem, entenderam? Então, se a pessoa descer e caminhar, o vagão do trem que ela tava vai embora. E aí quando ela voltar para o trem, ela volta no vagão mais para trás, entenderam? Bem fácil de entender, né? Só que agora imaginem assim, imaginem que eu coloco 3 pessoas ali diferentes nesse trem aí. E cada uma delas tem vontade diferente de caminhar. Uma gosta de caminhar bastante, outra não tanto, e outra bem pouquinho. Praticamente nem quer caminhar, ela só quer andar no trem ali e não quer fazer esforço. Então, essa pessoa que gosta bastante de caminhar, ela vai descer muitas vezes para caminhar e depois voltar para o trem. O que vai acontecer com essa pessoa? Se a gente largou as 3 pessoas lá no início do trem, essa pessoa que toda hora desce para caminhar e volta para o trem, quando o trem chegar no destino final, ela vai estar provavelmente lá nos últimos vagões do trem. Porque toda hora ela descia, dava uma caminhada e voltava. Só que quando ela voltava o vagão para trás, entenderam? Já a pessoa que caminhava, mas não era tanto, ela vai estar mais para trás do trem, mas vai estar lá pela metade, por exemplo, certo? Porque ela caminhava um pouquinho, mas não era toda hora que ela descia para caminhar, certo? E aquela pessoa que praticamente nunca caminhava, talvez ela desceu 1 ou 2 vezes só para dar uma caminhadinha e depois voltou para o trem. Então ela vai estar alguns vagões para trás do trem. Então vocês conseguem enxergar que quando esse trem chegou no final lá do seu destino, essas pessoas foram separadas no mesmo trem, né? Tá aí um baita ideiazinha para fazer um videozinho de animação aí e explicar a cromatografia, certo? Se alguém quiser fazer aí sem problema, depois me manda uma cópia. E é isso, essa é a lógica, digamos assim, um jeito bem simples, né, de explicar a cromatografia. É a interação do analito, que seria as pessoas, ela gosta tanto de andar no trem e não fazer esforço nenhum e se deslocar, como também ela gosta de caminhar. Só que pessoas têm vontades diferentes de caminhar, entendeu? E é baseado nas diferentes afinidades, que nem eu escrevi aqui, ó, as diferentes afinidades que cada um dos analitos tem com as duas fases. Alguns analitos vão gostar muito de ficar na fase estacionária e ficar bastante na fase estacionária. Isso faz com que eles vão demorar mais tempo para atravessar um percurso. E alguns analitos não, entre as duas fases, eles gostam de ficar bastante na fase imóvel, certo? E aí, então, esse analito ele vai sair antes, lá no final da separação cromatográfica. Só que fique bem claro, para existir cromatografia, esses analitos, né, eles têm que ter interação com as duas fases. Não pode ter interação só com uma. Vamos pegar o exemplo aqui. Imagina que um analito tem uma interação só com a fase estacionária. Seria a pessoa não querer andar de trem. Ela ia descer do trem e ficar caminhando e ir embora a pé. Entenderam? Não dá.
O trem ia embora, ela não ia voltar pro trem. Aí imagina uma pessoa que tu colocou naquele meu exemplo hipotético aqui do trem e ela não quer caminhar, ela só fica só lá no trem. Não vai dar, ela vai só ficar no trem e vai embora. Imagina, tu coloca 3 pessoas que só querem caminhar, as 3 vão descer do trem e vão ficar sempre juntas caminhando, elas vão chegar lá no destino juntas, porque elas foram caminhando. E se tu colocar 3 pessoas que não querem caminhar, elas vão chegar lá no trem juntas também, porque nenhuma desceu para caminhar, entendeu? Então não pode o analito ter uma interação só com uma dessas, sempre tem que ter um equilíbrio aqui. Ele tem que interagir com um, mas também tem que interagir com o outro. Esse é o malabarismo aí do químico em saber escolher qual fase estacionária ele vai usar, isso aqui é um composto químico, né? E qual fase móvel ele vai usar. Bem isso, não pode um ser muito mais convidativo do que o outro, entenderam? Imagina que o analito ele interage com a fase estacionária. Só que tu vai lá e escolhe uma fase móvel e que o analito prefere muito mais a fase móvel que a fase estacionária. Aí não vai dar. Então sempre tem que estar meio equilibrado aqui, ó, essas duas coisas. Não pode ceder mais para um dos lados, né? Assim também a fase estacionária. Imagina que tu escolheu uma fase estacionária em que o analito gosta muito mais de ficar dela do que na fase móvel. Bom, vai acontecer que o analito vai ficar grudado lá na fase estacionária e tu vai sofrer para tirar ele de lá, né? Vai ter que esperar horas passando fase móvel para o analito sair de lá, certo? Então tem essa coisa aí. Aqui na internet até tem bastante coisa, né? Esse videozinho aqui eu coloquei lá no material do SIGA. Ele é de um instituto de química aí, ó. Em espanhol é o videozinho, mas eu vou dar o play aqui, não me lembro se tem som, agora eu vou dar o play aqui, mas ele mostra, eu vou tirar uma musiquinha, vou deixar sem um som aqui. É um exemplo uma animação bem simples assim, mas ela já funciona, tá? Pelo menos a parte visual ficou melhor até que a minha explicação, né? Só no visual aqui a gente já entende, ó, tem os analitos ali, são moléculas diferentes, né, simbolizadas pelas cores ali, e esses analitos a gente joga eles bem antes de um percurso, que é a fase estacionária, tá vendo essa fase estacionária aqui, ó? E é óbvio que esses analitos têm uma interação por ela. E aqui a gente vai passar a fase móvel, um líquido, ó, esse líquido verde que passou ali, e esses analitos eles interagem tanto com a fase móvel como a fase estacionária. Vou dar um pause no vídeo aqui. Perceberam que eles se separaram lá? Por que eles se separaram? Certamente essas moléculas aqui, ó, vermelhas, é as que menos interagem com a fase estacionária. Portanto, elas interagem mais com a fase móvel do que com a fase estacionária. Quando eu digo isso, eu estou comparando elas com as moléculas amarelas. Vejam que as moléculas amarelas já ficaram mais para trás. Ó. Elas interagiram mais com a fase estacionária do que as vermelhas. Por isso, as vermelhas vão sair primeiro aqui no final da coluna. Só que é uma coluna, assim, né? E as moléculas amarelas vão sair depois. As moléculas azuis já interagem mais até do que as amarelas. E as pretas ali, bem mais que as azuis. Entenderam? E aí, então, vejam que lá no final tem um caminhãozinho. Esse caminhãozinho, ele simboliza a gente coletar com um Becker, por exemplo, ou então já o caminhãozinho poderia ser um detector, já, entendeu? Aqui a molécula já chega no detector lá e mede. Imagina que o caminhãozinho aqui fosse um detector de o quanto a molécula absorve luz em determinada região de comprimento de onda, né? Aqui já ia aparecer um sinal, ó. Ia chegar as moléculas vermelhas e ia aparecer a absorvância de luz delas. E aí depois, vou soltar o vídeo, ia chegar as moléculas amarelas, né? Já ia aparecer a absorvância de luz das moléculas amarelas ali. E depois ia chegar as moléculas azuis e ia chegar a absorvância de luz das moléculas azuis. E aqui, não sei se vocês perceberam, posso até voltar aqui, ó, que as moléculas pretas, elas interagem demais com a fase estacionária. Eu não sei quem fez o vídeo, se a pessoa, porque no vídeo não tem explicação, mas talvez ele queria explicar isso. Olha lá, as vermelhas saíram, as amarelas saíram e as azuis saíram lá. E olha aqui as pretas onde é que estão, ó. Tá muito demorado, né, pessoal? Olha aqui, ó. E o vídeo, inclusive, acho que até acaba ali. O vídeo vai acabar ali. Acabou ali e ficou aquelas moléculas pretas ali, né? Não é assim, né? Não é que eu vou dizer, não. Aqui já é um problema. A gente não pode deixar coisas do que a gente injetou na coluna, né? Eu não sei se a pessoa que fez o vídeo, ela destacou isso, digamos, talvez na explicação dela, né? Porque isso aqui não pode acontecer. A gente não pode ficar deixando coisas dentro da coluna. Tudo que a gente injeta aqui tem que atravessar isso aí, certo? Então, aqui seria, entre aspas, uma dificuldade. É bem coisa da prática mesmo, né? Aqui talvez eu vá ter que usar um solvente com uma fase móvel que os analitos interajam mais com ela. Tá? Aí talvez a velocidade, o quanto essas moléculas pretas aqui interagem com a fase estacionária, talvez aí ela vá andar mais rápido aqui, vai interagir menos com a fase estacionária. E aí vai conseguir sair lá num tempo razoável. Só que isso tem um detalhe. Certo? Garanto que quando eu... Vou soltar o vídeo aqui. Se eu usar uma fase móvel em que os analitos se interessam mais por ela,
talvez... Estourou o tempo aqui.